Olá, alunos do sexto ano D, aqui é a professora Elisângela. Vamos para a nossa videoaula de língua portuguesa, referente à semana de 15 de março a 19 de março. Então, primeiramente, eu peço que vocês abram a apostila na página 9 para darmos sequência aí nos exercícios. Então, vocês vão estar fazendo, né, terminando aí os exercícios, mas alguns deles trazem coisas novas, tá? Que eu vou estar explicando para vocês. Primeiramente, né, vocês percebem aí as onomatopeias. O que são onomatopeias, né? Então, vocês têm aí a explicação, né? Então, diz que é uma representação escrita de um som, ou seja, a tentativa de imitá-lo, como se o som de um espirro, de uma risada, de nojo e etc. A palavra zoom é um exemplo de onomatopeia. E eu vou estar colocando para vocês também aí na sequência um videozinho que mostra, né, os sons de cada expressões que vocês vão estar vendo lá. Então, quando indica choro, né, quando indica o espirro, quais palavrinhas que são usadas, tá? Então, vocês também podem ter acesso a esse vídeo, é pelo QR Code, né? Então, vocês colocam aí a câmera do celular e ela direciona vocês para um vídeo explicativo, tá? Mas eu já vou estar colocando aí na sequência para ajudar vocês, ok? Agora eu vou apresentar para vocês algumas onomatopeias. Então, vocês vão escutar o som, né? E vão ler as palavrinhas e vai ver, então, que quando aparecem essas palavrinhas, né, nas HQs, elas representam esse som. Então, perceberam, né, que aí vocês têm som de choro, de espirro, aplauso, batendo na porta, gato miando. Então, são vários sons. Quando aparecerem essas escritas, né, essas onomatopeias, estão relacionados a esse tipo de som, ok? Agora que vocês já conheceram algumas onomatopeias, né, vocês vão poder estar respondendo aí o exercício 7A, tá? E o exercício 7B, que é em relação aos sons, tá bom? Voltando aqui um pouquinho no exercício 6, ele só pergunta assim: nos quadrinhos seguintes, que pedido a mãe de Dudu faz para Magali? Então, o que ela pede para Magali? É só voltar lá na HQ, né, e ler novamente que vocês vão conseguir responder. Aí, na sequência, o exercício 8. Releia este outro quadrinho. Então, aí nós temos o quadrinho, né? Aquele momento que ele joga comida no rosto da Magali. Tem as onomatopeias aí, né? Imitando o som. Aí, a primeira questãozinha aí, a 8A. A brincadeira do aviãozinho deu certo? Explique sua resposta. Então, o que vocês acham? Deu certo a tentativa da Magali fazer o Dudu comer através da brincadeira do aviãozinho? Aí, respondo. B. Observe alguns sons produzidos pelos personagens e objetos. Relaciona as onomatopeias aos seus respectivos significados. Então, é só aqui na coluninha, né, fazer a relação com os sons, tá? Agora, o exercício C. A palavra ei expressa que sentimento? Aí, vocês têm 3 alternativas, tá? E essa questão é em relação às interjeições. Então, o que é uma interjeição? É uma palavra ou expressão que ela exprime uma emoção, uma sensação, uma ordem, um apelo, um ruído, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos, ó. Quando eu falo assim, psiu, coragem, meu Deus. Então, tudo isso, essas expressões que eu disse, eu quero expressar alguma coisa, tá? E aqui ele tá perguntando sobre a expressão ei, tá? Então, pensem aí e assinalem. Aqui fala assim, ó, ei e são exemplos de interjeições, tá? Aí vocês vão para a questãozinha D. Por que é importante representar os sons
e os ruídos por meio de palavras em uma HQ. Compartilhe suas ideias com colegas e o professor. Então, vocês vão falar por que vocês acham que é tão importante expressar, né, esses sons, ok? Agora, na página 10, o exercício E. A cena entre os dois personagens é engraçada? Por quê? Que recursos da imagem desse quadro justificam sua resposta? Então, vocês vão observar lá aquele quadrinho que mostra, né, a brincadeira do aviãozinho e vão dizer para mim se a cena é engraçada ou não. Se ela é, porque ela é, se ela não é, o porquê dela não ser engraçada, tá? E aí, vocês justificam a resposta de vocês pensando na imagem, tá bom? Aí o exercício 9, ele pede que vocês esquematizem, né? Que vocês façam um resumo das principais ações. Então, ele já até começou aqui com um exemplo, né? O quadrinho 18 e 19, então, qual é o resumo dessas ações? Durante a briga entre aspas, tá? Magali prova a comida e acha deliciosa. Dudu demonstra já saber que a Magali ia gostar da comida. Aí vocês têm o quadrinho 20. Então, aí vocês vão resumir, né, a ideia do quadrinho 20. Os quadrinhos 21 e 22 já estão resumidos. E aí vocês vão resumir o último quadrinho. Vão só colocar qual é a ideia principal, qual é a ação principal que vocês têm nesses quadrinhos, ok? Aí vocês têm o exercício 10. Por que Dudu quer que a sua mãe convide Magali para o jantar? Essa foi uma boa ideia? Por quê? Então, vocês vão pensar, por que no final o Dudu até gostou que a Magali tenha ido lá ajudar, né, entre aspas, ele a comer, né? Então, vocês vão pensar, foi uma boa ideia a mãe dele ter convidado a Magali? Se foi, por que foi, tá? Então, aí pensem um pouquinho. Aí, mais abaixo, vocês têm os balõezinhos, né? Então, eu vou estar lendo aí para vocês. HQs são histórias contadas tanto por desenhos como por textos escritos. São compostas de, no mínimo, 4 quadrinhos. As imagens revelam o local onde as ações ocorrem, os sentimentos e comportamentos dos personagens. Os textos escritos, em geral, aparecem nos balões de fala e revelam ao leitor não só os diálogos, mas também pensamentos dos personagens. Nas HQs, os fatos da história são contados em uma sequência narrativa, ou seja, a ação de um personagem provoca uma reação que provoca outra reação, encadeando os fatos da história. Então, eu já disse para vocês que a HQ, ela é uma história sequencial, ela tem uma sequência, né? Cada quadrinho vai movimentando aí a história, né? Vai dando uma sequência para a história. Vocês percebem aqui, ó, que tem vários tipos de balõezinhos, né? Cada balãozinho indica um tipo de fala, né? Se ele tá sussurrando, se ele está gritando, se ele está pensando. Então, eu vou colocar aqui um videozinho para vocês que mostram, né? E que explica também esses vários tipos de balões. Novamente, né, vocês percebem aqui o QR Code, vocês mesmos podem acessar esse vídeo. Eu só vou colocar aqui para ficar mais fácil, tá bom? Mas qualquer um pode acessar através do QR Code. Então, agora, eu vou apresentar para vocês vários tipos de balões, tá bom? Então, o primeiro aqui, ó, indica pensamento. Será que vai chover? O segundo, grito. Que droga! O terceiro indica uma fala normal. Você sabe onde está meu caderno? O outro é um sussurro. Não conte para ninguém, é segredo. Esse aqui é um diálogo, né? Então, ele pergunta, oi, tudo bem? Ela fala, tudo bem. Você vai à festa hoje? Eu não vou. Então, eles estão conversando. O próximo indica raiva. Próximo é uma fala simultânea, ou seja, todos estão falando ao mesmo tempo. Boa tarde, professora. E o último, né, é a fala à distância. Ei, você aí. Então, vocês percebem que para cada tipo de fala é um balãozinho diferente, tá bom? Então, são apenas alguns para que vocês conheçam.
agora na página 11. Outro tema aí que nós vamos estudar é a pontuação e expressividade. Então, o que vocês acham, né? Qual é a principal função da pontuação em um texto, né? Então, essa pontuação, ela orienta a leitura para que a gente entenda melhor, né, o que está sendo dito. Ela ajuda que a gente tenha a entonação correta na hora da leitura. Então, essa é a função da pontuação, né? É nos ajudar a compreender e a entonar melhor as frases, tá? Então, nós temos aí como pontuação, primeiramente, o ponto final. Então, para que serve o ponto final? Ele serve aí para encerrar frases declarativas que podem ser afirmativas, quando se diz algo que tem certeza, ou negativa, quando se usa nas frases as palavras não, nada, nunca, ninguém, nenhum ou jamais. Então, por exemplo, eu vou dar aqui uma frase, né, declarativa afirmativa. Prestarei bastante atenção nesta aula, né? Então, aí no finalzinho eu uso um ponto final. Estou declarando, estou afirmando que vou prestar atenção nessa aula, né? Então, eu encerro com um ponto final. Então, essa é a função. Depois, nós temos o ponto de interrogação, que é empregado quando se tem uma dúvida ou há um questionamento a ser feito. Também pode ser usado para confirmar uma ideia. Então, por exemplo, se eu falo assim, será que vou tirar 10 na prova? Então, né, tô questionando, tô perguntando. Então, eu uso no finalzinho uma interrogação, tá? E aí, nós temos a exclamação. O ponto de exclamação tem a função de expressar entusiasmo, espanto, medo, alegria, né? Então, quando eu digo assim, estou muito animado para a festa. Então, estou declarando aqui o meu entusiasmo, né? Estou exclamando, expressando o meu entusiasmo. Então, no finalzinho dessa frase, eu uso uma exclamação, tá bom? Então, aí vocês têm. Será que os sinais de pontuação são importantes em um texto? Então, já comentamos que sim, né? É muito importante. Realize as atividades a seguir e aprimore seus conhecimentos sobre esses recursos da língua portuguesa. Aí vocês têm um quadrinho, né, ainda dessa HQ que nós estamos estudando, que tem bastante sinaizinhos aí de pontuação, né? Então, vocês vão falar, 11A, quais são os sinais de pontuação utilizados neste quadrinho? Vão assinalar quais são. Explique a utilização dos sinais de pontuação nesse quadrinho. Então, o porquê que foi utilizado esse sinalzinho, o porquê que foi utilizado esse, tá? Então, a partir da minha explicação, vocês vão estar conseguindo responder. 12. Releia o último quadrinho. Então, vocês percebem aí, né, o quadrinho, que também tem os sinaizinhos de pontuação. E aí, eu pergunto para vocês, em qual frase do Dudu, o ponto de interrogação reforça uma pergunta já feita? Então, em qual, né, dos balõezinhos aí, em qual frase reforça algo que ele já perguntou? Aí vocês assinalam, tá? Não apareceu aqui, mas é essa questãozinha, tá bom? Agora, vamos lá para a página 12, que vocês vão fazer o exercício 12B, que está aqui em cima, tá? 12B. O que expressa o ponto de interrogação no balão de fala da mãe? Então, vamos lá observar. O porquê que foi utilizado essa interrogação aqui nesse balãozinho? Por que vocês acham? Tá? Aí vocês respondem lá. Então, por essa semana é só, é a sequência aí de atividades, tá bom? Se ficou qualquer dúvida sobre onomatopeia, sobre interjeição, sobre os sinais de pontuação, podem me chamar aí no grupo da escola ou no particular, que eu vou estar explicando novamente para vocês, tá bom? Mas não fiquem com dúvidas. Se houver, pode me chamar, que eu vou estar ajudando, tá bom? Realizem as atividades e até a próxima semana. Um beijão, tchau, tchau.